Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e vamos aqui para a quarta aula do curso de Word. Nessa aula nós iremos trabalhar com as tabelas, então vou estar ensinando vocês a criarem uma tabela e vou apresentar as ferramentas do grupo Tabelas, que é o grupo que a gente vai utilizar nessa aula. Então já vou minimizar essa imagem e vou abrir o aplicativo. Abrindo o aplicativo, vocês vão criar um documento em branco. Então, cliquem sobre a opção. Abrindo o novo documento, nós vamos clicar sobre a guia Inserir e vamos aqui para o grupo Tabelas, que é o grupo que a gente vai utilizar nessa aula. No grupo Tabelas, vocês vão clicar sobre essa opção, Adicionar uma tabela. Cliquem sobre ela e vai ser expandida essa faixa. Nessa faixa, a gente tem aqui a primeira opção, que é a opção de inserir tabela. É a opção mais simples que o Word nos proporciona para poder adicionar uma tabela no documento. Usando esses quadradinhos, a gente vai montar a nossa tabela especificando colunas e linhas. Na horizontal, eu vou contar o número de colunas e na vertical, o número de linhas, certo? Então, vamos supor que eu preciso de uma tabela com 5 linhas e 5 colunas. Então, eu vou contar aqui, ó, uma coluna, 2, 3, 4, 5. Agora, eu preciso das 5 linhas. Uma linha eu já tenho. 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Chegou aqui na quinta linha, eu clico com o botão esquerdo. E o Word gera essa tabela para mim, ok? Agora, eu vou ensinar vocês a excluírem uma tabela. Para excluir, a gente tem essa ferramenta aqui, ó, que eu estou com o mouse em cima dela. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de seleção da tabela. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre ela e vou escolher essa opção, excluir tabela. E aí ele remove para mim. Agora vamos lá mais uma vez, inserir tabelas. Dessa vez, nós vamos escolher inserir tabela, essa opção aqui, ó. Nessa caixa, a gente consegue montar a nossa tabela especificando um pouco melhor. A gente tem aqui tamanho da tabela, número de colunas e número de linhas. No número de colunas, eu vou colocar 10. E no número de linhas, vou colocar o número 5. Aqui, comportamento de ajuste automático é a forma com que o conteúdo vai se adaptar à tabela. Largura fixa de coluna, que é a opção que está marcada aqui, significa que quando eu inserir uma tabela, todas as colunas vão ter o mesmo tamanho. Todas as células, todas as colunas vão ter o mesmo tamanho, a mesma largura. A segunda opção, ajustar-se automaticamente ao conteúdo, é quando a tabela se ajusta ao texto. Por exemplo, inserir ali um texto muito grande, a tabela vai ficando maior. Inserir um texto muito pequeno, ela vai ficando menor. Agora, a terceira opção, pessoal, ajustar-se automaticamente à janela, é quando o texto se adapta à tabela. Ali eu tenho uma tabela muito grande, começo a digitar, o texto sai grande. Tem uma tabela muito pequena, começa a digitar, o texto vai sair menor. Porém, eu gosto muito de usar essa opção aqui, ó, largura de coluna fixa. Porque se eu precisar mexer no texto, eu ajusto ele lá na página inicial no grupo fonte. Eu mexo no tamanho dele lá. E também porque essas duas opções, muitas das vezes, elas acabam desconfigurando a aparência estética da minha tabela, não fica bacana. Então, aqui com ela marcada, eu vou clicar sobre OK. E aí ele gera uma tabela 10x5 para mim. Botão direito do mouse aqui na ferramenta de seleção, excluir. Então, a gente já aprendeu aí duas formas de criar uma tabela, né? A primeira, mais simples, que a gente usa os quadradinhos, e a segunda na caixa. Agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta desenhar tabela, que é essa ferramenta aqui, ó. Vocês vão clicar sobre ela. E aí, pessoal, vocês podem notar que o ponteiro do mouse se transformou no ícone de um lápis. Para desenhar a tabela, no caso aqui, a gente vai estar desenhando uma coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, vou clicar, segurar e vou arrastando o mouse. Chegou no ponto em que eu quero, no tamanho que eu quero, eu solto. E assim eu posso desenhar em qualquer local do texto, ó. Posso desenhar quantas colunas, quantas células eu quiser. Então é isso. Aí aqui para apagar, pessoal, esse é diferente. Eu venho aqui até a guia Layout,
do grupo Ferramentas de Tabela. Tem que ser essas duas guias aqui, ó, Ferramentas de Tabela. Não confunda com essas duas de cá. Venham até a guia Layout, venham até o grupo Desenhar e escolham, desmarquem essa opção aqui, ó, Desenhar Tabela. Desmarcou? Beleza, clica com o botão direito aqui nas ferramentas de seleções e vai excluindo os desenhos que vocês fizeram. Vou excluir todos esses aqui. Vamos para outra opção, que é a opção Planilha do Excel. Isso mesmo, dá para a gente utilizar, criar uma tabela em formato de planilha usando o Excel. Né? Muita gente aí utiliza o Excel para fazer fórmula avançada, fórmula básica, e precisa desse recurso para passar a tabela para o Word. Então a gente faz assim, ó, a gente vem na guia Inserir, vai até a ferramenta Adicionar uma tabela e clica sobre essa opção aqui, ó, Planilha do Excel. Clicando sobre essa opção, o Excel vai ser aberto. Quando o Excel for aberto, a gente pode utilizar aqui, digitar os dados. Ó, vou fazer uma grade. Vou colocar uma cor. No seu caso aí, você pode inserir os seus dados, fazer suas fórmulas, enfim. Eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito grande. Então, é isso. Inseriu aqui. Agora, para voltar para o Word é muito simples. Vocês vão clicar duas vezes dentro do bloco de texto. Aqui onde eu estou com o mouse é um exemplo. Ó, vou clicar duas vezes. Voltou para a janela do Word. E já inseriu a tabela aqui. Entenderam? Então, é dessa forma que a gente faz aí uma tabela usando planilha do Excel. Para apagar a planilha do Excel, é muito simples também, pessoal. Essa é até mais simples que a outra. Basta eu dar um clique sobre ela e clicar sobre a tecla Delete. Escolham a tecla Delete aí no teclado de vocês e ele remove. Certo? Agora vamos para a última opção. Vou clicar aqui sobre a ferramenta. A última opção são as tabelas rápidas. A última opção da lista aí. As tabelas rápidas são modelos prontos, né, que o aplicativo fornece para a gente, que a Microsoft fornece para a gente poder escolher aí um modelo já pronto. Podem observar aí que tem algumas opções. Vou escolher aqui o calendário 2. No caso do calendário, se eu quiser marcar alguma data, eu posso selecionar o dia aqui, ó. Venho na guia página inicial e coloco um sombreamento amarelo ou de qualquer outra cor, né? Como a gente tinha aprendido anteriormente nas aulas de formatação. Então assim eu consigo inserir uma tabela, né? Mostrei para vocês aí todas as opções. Pratiquem essas opções. Vou excluir essa tabela aqui também. E se tiverem dúvidas, deixem essas dúvidas nos comentários, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.